Olá, meu nome é Elisa Menezes, sou escritora e professora de filosofia e nesse vídeo vou apresentar a vocês meu blog, Dois Gatos Pretos. O blog Dois Gatos Pretos surgiu como uma forma de unir duas paixões, a poesia e a filosofia. O principal intuito era incentivar a leitura de literatura e filosofia, disponibilizando numa plataforma de fácil acesso conteúdos que normalmente estariam em plataformas separadas. Ele foi pensado para que o leitor entenda como uma coisa influencia a outra, porque mesmo que as produções sejam distintas no que diz respeito ao conteúdo em si, a filosofia é capaz de conversar com a poesia. Pensando assim, então, por que não trazer também crônicas sobre o cotidiano com um olhar filosófico? Esse por que não foi o pontapé inicial para reunir no blog literatura e filosofia com linguagens diferentes, como a escrita e o audiovisual. Nasci em Bauru, cidade do interior de São Paulo, mas quando criança mudei para Manaus, Amazonas, onde morei até os 20 anos. Em 2010, mudei para Boa Vista, Roraima, com a intenção de terminar a faculdade. E acabei gostando, e ficando, e aqui vivo há 10 anos. Desde muito nova, tenho uma relação muito forte com os livros e a escrita. Minha mãe incentivava muito a leitura, e como ela trabalhava com teatro de bonecos e fantoches, eu sempre tive muito acesso às histórias. Lembro de, aos 10, 11 anos, pegar livros emprestados semanalmente na biblioteca da escola. Além de ler, eu também contava as histórias para minha irmã, que na época tinha 5 anos. E depois nós transformávamos aquelas histórias em músicas. Na adolescência, tomei muito gosto pela poesia, mas eu pensava que filosofia e poesia eram dois caminhos diferentes e que eu precisava escolher um. Só bem depois entendi que elas podem caminhar juntas. Então, enquanto cursava filosofia, também escrevia meus versos. Só tinha um detalhe, não tinha coragem de mostrar o que eu escrevia pra ninguém. Mas aí, já morando em Boa Vista, aos poucos conheci a cena cultural, comecei a frequentar saraus que aconteciam na cidade, até que criei coragem e comecei a interpretar meus poemas em público. E tudo isso foi essencial para a criação do blog Dois Gatos Pretos. Com a chave na mão, quero abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar. Mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas? Não há mais, José. E agora? A minha relação com a literatura começa na infância, com livros infantis e histórias bíblicas. E os clássicos de bis, como Tio Patinhas, Adão e o Vagabundo, A Turma da Mônica, Chico Bento, que eram meus preferidos. Na adolescência, vivia aquela fase romântica, só pensava em verso e só lia poesia, poesia, poesia. Tinha os queridinhos, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Cora Coralina, Vinícius de Moraes e Clarice Lispector. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia. Tive piedade do teu destino, que era morrer no meu destino. Quis afastar por um segundo de ti o fardo da carne. Quis beijar-te num vago carinho agradecido. Mas quando meus lábios tocaram teus lábios, eu compreendi que a morte já estava no teu corpo. Foi nesse período que comecei a ler obras maiores, como as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, Anjos e Demônios, Código da Vinci e Fortaleza Digital, de Dan Brown e alguns outros. Ler era entretenimento, mas virou paixão e despertou algo mais. Nas palmas das tuas mãos, leio as linhas da minha vida. Linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procuraste. Íamos sozinhos por estradas diferentes. Comecei a falar da galinha. E há muito já não estou falando mais da galinha. Mas ainda estou falando do ovo. E eis que não entendo o ovo, só entendo o ovo quebrado.
quebro-o na frigideira. É deste modo indireto que me ofereço à existência do ovo. Meu sacrifício é reduzir-me à minha própria vida pessoal. Fiz do meu prazer e da minha dor o meu destino disfarçado. E ter apenas a própria vida é, para quem viu o ovo, um sacrifício. Esse algo mais aconteceu quando eu li O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Aquele livro foi a primeira vez que li literatura e filosofia juntas, e foi tão incrível que é difícil de escrever. Eu tinha 14 anos, eu já estudava filosofia na escola, e eu gostava, mas ver filosofia de forma tão simples, tão detalhada, bem cuidada, envolvida na história de uma menina de 14 anos, mexeu muito comigo. Foi amor ao primeiro filósofo. A leitura do Mundo de Sofia me fez querer ver filosofia em tudo. E mesmo que eu continuasse a ler obras seculares, eu sempre queria encontrar uma mensagem filosófica nas entrelinhas. Foi um marco, porque depois disso comecei a ler muito mais. Comum no sangue, querida irmã, caríssima Ismene, sabes de algum mal dos que nos vem de Édipo que Zeus não queira consumar em nossas vidas? Nada, angústia, infortúnio, humilhação, desonra, não há mal que eu não veja cair sobre ti, sobre mim. E agora, que novo decreto propalam é este que o general acaba de proclamar em toda a cidade? O que sabes? Ouviste algo? Ou ignoras que atacam os entes queridos nossos, malefícios vindos de inimigos? Eu? Nenhuma notícia, Antígona, sobre queridos tenho, nem doce, nem dolorosa, desde quando ambas perdemos nossos 2 irmãos num só dia, um aos golpes do outro, com a retirada do exército argivo à boca da última noite. Informação alguma me veio que pudesse agravar ou aliviar a dor. É como se eu pudesse dividir minhas leituras em antes e depois da filosofia. A partir dos meus 17 anos, comecei a me concentrar na leitura de alguns clássicos. Comecei a procurar obras que estavam relacionadas à filosofia, mesmo que não fossem obras de filosofia. Então li Odisseia, Ilíada de Homero, Teogonia de Hesíodo, Os 7 Contratebas de Ésquilo, a Antígona de Sófocles. E fui assim descobrindo diferentes linguagens do texto filosófico. Temos, por exemplo, Parmênides, que escreveu em forma de poema, Platão em diálogos, Wittgenstein em fragmentos, fora os romances, tratados, enciclopédias e por aí vai. Ânimo, filhas, criadas por mãos maternas com tanto desvelo. Libertos estamos do jugo escravo, a jactância dos insolentes serenou. Tranquila está a cidade. Resistiu aos muitos golpes do mar encapelado. A muralha permanece de pé. Homens adequados em refregas singulares defenderam as portas. Em suma, tudo vai bem em 6 portas. A 7ª foi eleita pelo augusto senhor Apolo, 7º chefe, para levar a termo acertos com a raça de Édipo, com antigos desmandos de Laio. Outro incidente? O que nos aflige? A cidade está fora de perigo. Quanto aos reis, nascidos do mesmo ventre, jazem abatidos por golpes recíprocos, vítimas das próprias mãos. Teia pôs no mundo o alto Hélios, Sol, e a brilhante Selene, Lua. Eos, a aurora, que brilha para todos os daqui da terra, como para os deuses imortais, senhores do vasto céu. Gerou-os sob a lei amorosa de Hipérion. Unida por amor a Crios, Euríbia, divina entre as deusas, gerou o poderoso Astreu, Palante e Perses, que entre todos brilhava por seu saber. A filosofia não está separada da literatura, nem o inverso. Existem obras de filosofia com linguagem estritamente técnica, mas também com linguagem muito simples, didática e até infantil. E é bom falar disso, porque às vezes a gente pensa que filosofia e a literatura são excludentes, mas não, elas são o oposto disso, elas agregam. Sois todos cruéis,
destrutores eternos. Heitor, por acaso, nunca vos fez sacrifícios de bois e de ovelhas vistosas? E ora, não tendes coragem sequer de salvar-lhe o cadáver, para que a esposa o contemple, a mãe nobre e o filhinho ainda infante, bem como Príamo e o povo troiano, que logo a fogueira o entregariam, prestando as honras funéreas devidas. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso, que muito peregrinou, desde que desfez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse, e de seus companheiros a volta. Os companheiros, porém, não salvou, muito embora o tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações insensatas. Loucos! Que as vacas sagradas do sol e Perônio comeram. Ele, por isso, do dia feliz os privou do retorno. O blog surgiu dessa ideia, da relação de filosofia e literatura. É um espaço para compartilhar um pouquinho de filosofia, um pouquinho de poesia e das crônicas. Não é um espaço fechado. Ele está ali aberto para as pessoas lerem, compartilharem, comentarem e, a partir disso, gerar novas discussões. É uma obra viva e também uma coletânea de obras, se a gente pensar que nele temos literatura, representada pela poesia e pelas crônicas do cotidiano, e também o audiovisual, que aparece em dois formatos, a literatura audiovisual e a filosofia descomplicada. O bacana do blog é que conseguimos alcançar o público que gosta mais de poesias ou de crônicas e também o que prefere assistir vídeos poesias, como também quem gosta de filosofia, seja no cotidiano ou nas explicações sobre temas, conceitos, períodos e muito mais coisas que ainda podemos abordar. A ideia geral é exatamente essa interação, que é uma das características tanto da literatura quanto da filosofia, a possibilidade de mudar, de rever conceitos. Devolva-me o brilho do meu olhar, que ficou retido em seu rosto. Devolva-me o gosto do meu beijo, que ficou entre seus peitos. Devolva-me o meu desejo, por ti e por outras mulheres, que ficou retido na sua pele. Devolva-me, peço, apenas devolva-me o que sobrou do meu amor. Pensar em poesia, para mim, era como pensar numa técnica de métrica, rimas, palavras. Precisava estar tudo alinhado e precisava ser tão bom quanto os autores que eu gostava. Então eu rascunhava uma coisa ali, outra lá e fui guardando. Eu percebi que já tinha muito rascunho e eu precisava me entender como alguém que escrevia. Porque de início não queria nada de escritora, poetisa, essas coisas. Mas tá, eu era alguém que escrevia, e escrevia muito, e as coisas rimavam, então elas eram poesias. Foi como engatinhar na arte de escrever. Passei então a compartilhar essas poesias com amigos, em saraus, que foi um processo muito bom, porque me deu mais segurança para escrever, e aí vem aquela pergunta, escrever sobre o quê? Dormindo? Sentia seu corpo nas curvas do lençol. Enquanto eu recordava dos nossos momentos, ouvia teus risos pelas fotos. Mas a felicidade não se vive no passado. E enquanto fui feliz, você se desfez de mim. Chorei até meus olhos sangrarem. Chorei até meus punhos não me aguentarem. Até meu corpo ficar sem fôlego. Chorei com uma dor insuportável, a morte de um pequeno e muito amado. Chorei e solucei por aquele que não pude conhecer. Chorei pelo meu bebê, que não teve forças para sobreviver. Quando eu vi que a métrica não era a coisa mais importante de um texto, eu também percebi que a gente não precisa focar em um assunto, um lugar ou um sentimento. Então eu escrevi sobre o que eu via, sobre o que me fazia chorar, sobre o sofrimento dos outros, sobre a morte, o amor, o desejo, a dor. Eu ainda hoje escrevo sobre as mesmas coisas, e não que eu me obrigue a escrever sobre elas, mas eu ainda escrevo sobre o que me toca,
Se hoje o que me toca é a felicidade, serão versos alegres. Se amanhã for a tristeza, serão versos tristes. Acho que a beleza da poesia é passar esse sentimento. A negra Nix vem aos poucos, de uma negritude tão bela, trazendo em si a beleza da fera. A fera ferida por negras mãos, de uma enegrada mão pesada, mãos que não abraçam, bocas que não beijam, olhos que não se encaram, não mais se apaixonam, não mais se amam. A aurora raia sombria, de uma sombria luz reluzente, trazendo em si a tristeza do dia. Depois de uma noite fria, do frio que feriu a fera, numa estranha casa vazia, num vazio assombroso, num assombro, um arrepio. O arrepio de um rosto sombrio. Eu corro ao encontro dos teus lábios e toda perdição me leva a esquecer o que me afligiu. Me desespero quando vejo meus filhos sangrando, com sua seiva divina escorrendo sem nada poder brotar. Vejo sua beleza refletida no espelho d'água e você, que estava sorrindo, por dentro chorava. Calma, calma, menina da mata, que um dia isso tudo vai passar. O exagero do brilho e plumas, a irreverência das fantasias e pinturas corporais são marca registrada no carnaval brasileiro. Mas toda produção feita não se limita à pontuação que cada ala pode conseguir na apuração dos votos. Existe outro ponto que merece atenção, que é a vontade de ser o outro, presente tanto nos foliões dos trios elétricos como nas mais bem enfeitadas passistas. Essa vontade, que se sobressai nos períodos festivos, pode ser vista no uso das fantasias, mas ela pode também revelar nosso verdadeiro eu. Uma pessoa que se guarda o ano inteiro para extravasar suas ações e emoções no carnaval não sairá na avenida para fazer a mesma coisa que faz todos os dias. E isso pode ser para o bem ou para o mal. As crônicas do cotidiano são textos que inicialmente escrevi para o jornal impresso Roraima em Tempo, entre os anos de 2018 e 2019. A ideia era mostrar que a filosofia não está só na escola, que podemos encontrar filosofia em pequenas atitudes ou conversas cotidianas. Então, por que não falar sobre isso, sobre o cotidiano? Com a ideia na cabeça, as crônicas tomaram formas. Pensar em filosofia e política não é novidade, mas e filosofia e carnaval? Aí já muda um pouco, parece uma mistura que não vai dar certo. Mas aí quando você vê, a filosofia já tá lá, misturada. É bom ter em mente que fazer filosofia não é simplesmente sair questionando todas as coisas que se vê pela frente, sem embasamento nenhum. A filosofia questiona as coisas de maneira sistemática e racional, sempre com um objetivo. Não é um questionar por questionar. Portanto, se há um objetivo claro e definido, é possível, além de todas as coisas extraídas de um filme, conseguir também fazer dele um objeto de estudo da filosofia. Vamos tomar como exemplo o filme A Chegada, de 2016. A primeira coisa da qual ele fala é sobre a chegada de 12 naves alienígenas no planeta Terra. Então o filme é sobre extraterrestres? Não. Mas, para transmitir o assunto que ele quer falar, ele usa como pano de fundo os UFOs. Os alienígenas do filme tentam se comunicar e, como ninguém consegue entender as mensagens, chamam uma professora de linguística para tentar interpretar. Esse é o assunto principal do filme, a comunicação. Então, depois você fala de Sócrates, de religião, de educação física, felicidade, mitos, a lenda do bicho-papão, porcos espinhos, saúde, aniversário, morte. Ainda tem muita coisa para se falar. Foram mais de 50 crônicas escritas para o jornal, que atualmente não circula mais impresso.
Aí veio a ideia de colocar as crônicas no blog. Sim, claro, é uma linguagem diferente da poesia, diferente dos textos de filosofia e dos vídeos. As crônicas falam de assuntos cotidianos e mesmo que alguns temas estejam bem datados, a discussão permanece atual. Além de o próprio blog ser uma plataforma para publicação e não somente um lugar para consultar o que já havia sido publicado antes, o que é perfeito para quem busca a leitura das crônicas antigas e das que virão. Heidegger diz que o homem é um ser que caminha para a morte, enquanto Montaigne afirma que meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade, pois quem não teme a morte é verdadeiramente livre. Você pode escolher o que ler, em que acreditar. Mas uma coisa é certa, você passará pela experiência de morte. E isso não significa que você vai morrer, mas em algum momento terá que lidar com a morte de alguém. O quanto você ignora ou se dedica a compreender o assunto interfere diretamente na sua postura perante ela. Há um filósofo que trata a morte de uma maneira bem natural, que foi essencial para mim, Epicuro. Ele diz: acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações. E a morte é justamente a privação das sensações. Justamente porque quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada nem para os vivos, nem para os mortos, já que para aqueles ela não existe, ao passo que estes não estão mais aqui. Meu ser é o Olimpo, onde reino em 6 facetas numa dança divinal. Sou Deméter, a mãe que alimenta em entrega sem igual. E Ártemis, que livre e atenta, me mantém no yoga e ao meu corpo movimenta. Sou Atena, orgulhosa do meu estudo, e no meio da liça me junta aos que berram e lutam por justiça. Sou Hera, que sábia e paciente se impõe na partilha do poder, sendo essa que não cala nem consente. Sou Afrodite também. A beleza da poesia corre em minhas veias e a partilha amorosa é um dos meus grandes intentos. Não crês? Vem dessa dança a plenitude que flui em meus pensamentos e irradia no sorriso e no brilho dos olhos que ora vês. De todas as coisas que já fiz, a literatura audiovisual foi a mais inesperada delas. Primeiro, ela começou com um convite. No mês de junho de 2020, fui convidada pelo pessoal do Sesc Roraima para, juntamente com outras 3 escritoras aqui de Roraima, que são a Zania Dairalba, Sonifer Sec e Eli Makushi, gravar um vídeo lendo ou recitando textos da Clarice Lispector, numa ação que comemoraria o centenário da autora. Fiquei muito honrada em poder fazer parte dessa atividade, pois sou muito fã da Clarice, e na mesma época eu estava dando aula de filosofia usando um dos poemas dela como texto base, o poema Não Te Amo Mais. E como esse poema pode ser lido de 2 formas, uma leitura normal, a outra lendo verso a verso de baixo para cima, a ideia era mostrar essas 2 leituras e mostrar como se fossem personagens diferentes. Assim surgiu a primeira videopoesia, que foi publicada inicialmente nas redes sociais do Sesc Roraima e depois compartilhada nas minhas redes sociais. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase "eu te amo". Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. É tarde demais. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo.
Logo depois, um grupo de escritores de Roraima, que já estava desenvolvendo uma campanha durante o período de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, a campanha Leia um Livro e Fique em Casa, sugeriu para a terceira etapa da campanha que os escritores que aderissem a essa fase gravassem um vídeo por semana dos autores participantes. Aderi à campanha e gravei outros vídeos que se encontram no blog. Dentre eles, há textos do Roberto Mibielli, Eli Makushi, Zania Daralba e outros que totalizam 15 vídeos. A literatura audiovisual é fantástica, porque cada pessoa tem uma experiência diferente com o mesmo texto. Então, quando a gente grava e compartilha isso, a gente recebe um feedback muito legal sobre a experiência que o vídeo proporcionou. Coroai-me de verdades absolutas. Não me tinjas um poema de brandura. Meu corpo já não cabe o fingimento de uma sensibilidade líquida e medida. Coroai-me de ausências que tanto canto. Coroai-me da canção de Mozart em silêncio. Coroai-me daquilo que não seja efêmero. Buquês no perfumado beijo daquela mulher. Ano que vem, ano velho. Nessa receita do futuro, o tempo se conserva eterno. Terra azul. Dentro de mim, água. Entre os passos e os buracos, uma dose de graça para dar asas aos pés. Que saibas, meu tema é todo canção, na brisa da noite, na aurora do dia, para ser melodia nesse teu coração. Para ser o teu voo, teu canto primeiro. Para ser travesseiro em pousos ao dia, ser tua chegada, motivo de volta, ser sempre em tua porta, canto de alegria. Lembrando que não existem só vídeos poesias. Esse formato permite gravar outros gêneros textuais. Na aba de literatura audiovisual, você pode encontrar um conto, T, de Simão Farias, um microconto, O Profissional, de Aldenor Pimentel, e também haikais, de Sérgio Murilo, que são um tipo de poema japonês que possui apenas 3 versos. Empregado doméstico, era hábil com martelos, furadeiras e alicates. Mas foi a experiência de costureiro que lhe garantiu o emprego de torturador. Após a confissão, costurava com destreza a boca do delator. As previsões meteorológicas informam o horário, a região e a intensidade da cáustica chuva, a fim de os avisados prevenirem-se do nefasto tempo. E T ficava à mercê das mudanças de clima. Lembrava do tempo quando se arejava nas águas puras das chuvas não químicas. Esse passado remoto ficaria para trás. Gastava agora sua atenção com o aviso das sirenes, anunciando a permissão de sair de casa. Foge do meu plano, esse ato insano de defuntar o amor. A máscara me deu chance de perceber beleza dos olhos teus. As águas que rolam lançam um desafio. Não sei se choro ou se sorrio. Banhei-me de lua. E você, umedecida de amor, lambuzou-se de mim, nua. São flores, belas, estrelas que brilham no céu, um vergel na passarela. Olá, meu nome é Elisa, sou professora de filosofia e nesse vídeo vamos falar sobre a filosofia africana. Antes de qualquer coisa, um esclarecimento. O termo filosofia africana tem 2 significados. O primeiro diz respeito a uma corrente filosófica que discute temas a partir de características culturais do povo africano. O segundo significado diz respeito a filósofos de origem africana, mas que falam de temas diversos e não necessariamente ligados à sua origem. A filosofia descomplicada tem uma historinha antes de vir para o blog. A ideia nasceu durante a pandemia por conta de uma necessidade: dar aulas remotas. Bem, quando a gente está na escola dando aula, olhando para a cara do aluno que está na nossa frente, nem sempre a gente consegue que todos prestem atenção completamente na aula.
E quando a pandemia chegou, as escolas foram obrigadas a aderir ao ensino remoto. Mas como é que a gente vai manter a atenção dos alunos se cada um vai estar em sua casa? Aí a gente precisa inventar alguma coisa. E depois de algumas tentativas, encontramos o formato. Um vídeo curto com informações importantes, uma linguagem simples, porém sem perder o rigor do conteúdo. Logo de cara, parecia ser impossível. Como falar de filosofia em 5 minutos? Mas gravamos, postei no Instagram para os alunos terem acesso e também para ver como seria a recepção, e foi muito boa, a ponto de a Filosofia Descomplicada virar uma série semanal no IGTV e ganhar um cantinho só dela aqui no blog. Mas e os vídeos, né? Então, a ideia deles é justamente apresentar a filosofia de uma maneira tão simples que fique aquele gostinho de quero mais. A filosofia está normalmente associada à ideia de algo chato, uma leitura difícil ou que não serve para nada. E isso acompanha a gente do ensino médio até a faculdade. Mas ela nem sempre é assim. Tem coisas que são difíceis de entender na filosofia, como também tem coisas difíceis na língua portuguesa, matemática, biologia e qualquer outra ciência. Mas também tem coisas que falamos e comportamentos que repetimos no nosso dia a dia que são resultados de uma reflexão filosófica de muitos anos. E a gente só não percebe porque as coisas já se apresentam para nós de uma maneira diluída. O intuito da Filosofia Descomplicada é desmistificar a filosofia como sendo algo reservado para poucos e apresentar a filosofia que está na nossa frente, mas que a gente não percebeu ainda. Você já se perguntou por qual razão nós vamos à escola? Olá, meu nome é Elisa, sou professora de filosofia e hoje vamos conversar sobre como era a educação na Grécia clássica. Se você já acordou num dia chuvoso e perguntou por qual motivo precisava ir à escola, sinto em dizer, mas você é uma pessoa normal. Todo mundo, algum dia, provavelmente já se questionou sobre por que devemos ir à escola. E pelo menos uma das respostas que já recebi foi: para aprender. Mas vem cá, se a gente aprende as coisas na escola, como as pessoas aprendiam quando ainda não existiam escolas? É exatamente sobre isso que vamos conversar. Bora lá pra Grécia! Os vídeos são feitos sempre pensando em abordar algum assunto partindo de uma curiosidade sobre ele. Então, quando o assunto foi a educação grega, deu para dividir em vários vídeos, cada um com uma pergunta que era o ponto de partida, como por que temos que ir à escola, quem eram os professores na Grécia clássica, qual a importância dos poetas e da mitologia na educação grega, por que os primeiros filósofos são chamados de pré-socráticos, será que Sócrates existiu? E várias outras. Sempre existem muitas perguntas sobre a filosofia. A maioria delas é sobre a vida e o período que o filósofo viveu. E quando estamos na faculdade de filosofia, essas curiosidades não são bem o foco dos estudos, mas se engana quem pensa que elas são inúteis, porque a curiosidade é a maior responsável pelo nosso conhecimento. E por que não usar a curiosidade a favor da filosofia? Então, os vídeos foram pensados tanto para pegar aquela pessoa de surpresa, quando ele passa na timeline e você não consegue seguir sem ter certeza se Sócrates existiu ou não. Por exemplo, como quem não sabe por onde começar a ler e estudar filosofia, porque os vídeos matam a curiosidade da primeira pergunta, mas também abrem as possibilidades de novas dúvidas e novas respostas. Você já ouviu falar nos sofistas? Não? Olá! Meu nome é Elisa, sou professora de filosofia e nesse vídeo vamos conhecer um pouco sobre eles. Se você já assistiu alguma aula de filosofia, deve ter escutado algo sobre os sofistas. E talvez você saiba que existia uma rixa entre eles e os filósofos. Nesse vídeo vamos entender quem eram, onde viviam, o que comiam, o que pensavam os sofistas. Se você ainda não ouviu falar dos filósofos da natureza, talvez já tenha escutado sobre os pré-socráticos. E antes de tudo, preciso explicar que os dois nomes se referem ao mesmo grupo de filósofos, e agora vamos saber o porquê. Os primeiros filósofos tinham uma característica em comum: todos queriam explicações sobre o surgimento do universo. Alguns permaneciam religiosos, mas a explicação de que os deuses criaram tudo não era mais suficiente. Sócrates foi um homem nascido em Atenas,
que lutou na Guerra do Peloponeso e era muito religioso. Sua mãe era parteira, seu pai pedreiro e ele era casado e tinha filhos. A esposa dele era Xantipa. Na juventude, ele estudou com alguns filósofos da natureza e também com alguns sofistas, mas ele se recusou a seguir qualquer uma dessas escolas e se dedicou a seu próprio pensamento, que mais tarde se tornaria um marco na história da filosofia. E então, por que algumas pessoas dizem que Sócrates era um personagem? Então, eu espero ter conseguido apresentar o blog para vocês. Eu abri cada cantinho dele, qual a ideia que levou à criação, quais materiais vocês podem encontrar nele e como surgiu cada um deles, qual a importância da literatura e da filosofia, como as duas estão relacionadas e quanta coisa ainda podemos pensar a partir delas. O blog é um local para a publicação de novos conteúdos e também para encontrar os trabalhos que ocorrem paralelamente. Então, fique à vontade para curtir cada cantinho dele. Caso vocês queiram me acompanhar nas outras redes sociais, meu Instagram é @professora_Elisa e o Facebook é Elisa Menezes. E você também pode acessar o canal no YouTube, Dois Gatos Pretos. É o mesmo nome do blog, não tem erro. Lá estão disponíveis todos os vídeos da série Literatura Audiovisual e da série Filosofia Descomplicada. Tchau!